café, forró e política. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, da pesquisa realizada pelo Instituto Indagator, referente à prefeitura lá de Toritama. Meu amigo, Sérgio Colim com 68% de voto, ante a 23% do Romerinho, né? O Marcelo Andrade do PT não chegou a 1%. O professor vai explicar tudo direitinho sobre essa pesquisa. E olha, os eleitores, tá? A partir de hoje, não podem ser presos até 48 horas após as eleições, isso segundo o artigo do Código Eleitoral, tá bom? Mas tem algumas ressalvas. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor! Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Café, Forró e Política. Bom dia ao amigo Lucas Medeiros. Lucas, alguns dias atrás dissemos que os candidatos não poderiam mais ser presos segundo o Código Eleitoral desde 15 dias antes da eleição. Bem, chegou a vez dos eleitores. A partir de hoje, até 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor brasileiro pode ser preso, salvo 3 situações. Se ele estiver cometendo um crime em flagrante delito, aí ele pode. Também, se houver uma sentença condenatória de algum crime inafiançável que a pessoa tenha cometido, aí ela também pode. E lembrar aqui que crimes inafiançáveis, por exemplo, são os crimes hediondos, crimes de racismo, tortura. Se a pessoa tiver uma sentença para ser cumprida, ela ainda vai poder ser cumprida. E também por algum desrespeito a salvo-conduto. Tirando essas 3 situações, nenhum eleitor brasileiro pode ser preso de hoje até 48 horas depois da eleição. Isso, na verdade, é para preservar o sagrado direito de voto de cada um e cada uma dos cidadãos e cidadãs brasileiros, e para que também não haja perseguição de alguma autoridade constituída contra um grupo de eleitores que ele, de algum modo, ela saibam que não vai votar nos seus candidatos. Por isso mesmo, para preservar o direito de voto, tem essa medida, e isso tudo está no artigo 236 do Código Eleitoral. Bem, agora, saindo dessa questão geral e entrando em pesquisa eleitoral, o Instituto Indagator, juntamente aqui com a Rádio Cidade, o blog do Mário Flávio também, divulgaram pesquisa para intenção de votos da Prefeitura de Toritama. Bem, e o cenário é o seguinte: em Toritama, o Sérgio Colim, ele é do MDB, ele tem aí 68% de intenção de votos. O Romerinho, do PSDB, ele tem 23%. Na verdade é 68,4% e 23,4%. Marcelo Medeiros, do PT, 0,8%. E quando a gente sai dos números da estimulada e vai para a espontânea, a gente encontra os seguintes resultados: o Serginho Colim tem 62%, o Romerinho 22% e o Edilson Tavares tem 5,3%. Interessante, né? Porque em Toritama, o prefeito Edilson Tavares já foi reeleito, ele não pode de jeito nenhum disputar a nova eleição, tanto que não está disputando, mas ainda é lembrado, mesmo ainda faltando aí apenas uma semana para a eleição, ele é lembrado por um conjunto significativo de eleitores, ou seja, esses 5 pontos que a gente falou aí, 5,3%. Mas isso tem também um motivo interessante. A mesma pesquisa aí identificou que o prefeito Edilson Tavares tem uma avaliação positiva na ordem de 85% dos eleitores aqui de Toritama. E só 15% dos eleitores da cidade reprovam o prefeito Edilson Tavares. E isso explica, né, essa votação que o Sérgio Colim tem na mesma pesquisa. Ou seja, boa parte do que está ocorrendo é transferência de votos direto do prefeito Edilson Tavares para o Serginho Colim. Então, é um cenário interessante, porque também tem um detalhe que a gente acompanhando a campanha de Toritama, a gente vê o Romerinho do PSDB e apoiado pela governadora Raquel Lira, que esteve lá no lançamento da candidatura e tudo mais. O outro grande cabo eleitoral do município é realmente o Edilson Tavares.
no caso de Toritama, pouco se fala em Lula, até porque o candidato do PT, né, ele ficou meio de fora da campanha, anunciou renúncia, enfim. Então ficou uma coisa meio assim, meio fora da campanha. E também o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não aparece muito na campanha em Toritama, diferente de Santa Cruz de Capibaribe, que o PL tem candidatura, em Caruaru, que o PL também tem candidatura, mas em Toritama não há uma candidatura direta do PL. Ele apoia, o PL apoia o MDB, mas a gente acaba vendo que Bolsonaro não aparece muito no cenário local, o que reflete, né, com a ausência de Bolsonaro e de Lula em Toritama, reflete uma campanha municipal, como é tradicional no Brasil. Campanhas municipais têm pouco impacto, normalmente, de figuras nacionais. E isso é muito comum. Fora, claro, alguns grandes centros, uma situação outra aqui e ali, que no caso a gente tem visto, por exemplo, Santa Cruz e Caruaru, como eu disse, mas no caso de Toritama é algo mais tradicional. Figuras locais como o próprio prefeito e a própria governadora, esses influenciam mais as intenções de votos na cidade. Bem, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap.